Continuando, o nosso organismo ele não exige nada, né? E simplesmente ele vai responder ao aporte de nutrientes que recebe. Então, para determinadas funções nutricionais, a gente tem os nossos requerimentos nutricionais. Então, quando a gente tratar da terminologia requerimentos nutricionais, exigências nutricionais, a gente está falando de necessidades nutricionais ou quanto de cada nutriente, né, o nosso organismo requer para suas funções de manutenção e demais atividades, ok? Então, pode ser que durante a fala eu use o termo exigências, nos esboços eu uso exigências, mas eu estou me referindo a necessidades nutricionais que aqui para nós são sinônimos. Bom, dando continuidade, estas expressões representam a demanda de nutrientes necessárias para o atendimento de diferentes funções fisiológicas. E aí, neste primeiro parágrafo, a gente já vai ser levado a um esboço, né, um slide, onde eu vou definir essas funções como manutenção, crescimento e trabalho do organismo. Então, vamos ver se está aqui. Aqui. Então, exigências nutricionais ou necessidades, né? As exigências nutricionais, elas são a soma da nossa necessidade de mantença. Já já nós vamos discutir isso com mais detalhe, né? A mantença seria o nível mínimo de energia, né? Se a gente estivesse falando de energia, que vai ser o primeiro nutriente que nós vamos falar, então nós vamos falar da energia mínima para a manutenção de um organismo vivo, né? As atividades que eu denominei aqui como crescimento, mas também poderíamos lançar a mão aqui de atividades metabólicas que são significativas, né? Em termos do metabolismo do indivíduo, né? Como, além do crescimento, a própria lactação e gestação, e, além disso, a quantidade de energia necessária para a realização de trabalho, que seriam as funções de deslocamento, atividade física, né, que as pessoas desempenham. Então, a somatória desses três componentes, né, mantença, crescimento, que seriam as funções fisiológicas que ocorrem naquele organismo, e mais as atividades vinculadas ou ligadas ao gasto de energia por trabalho, né, compõe o que a gente vai chamar ou calcular como o total da exigência ou da necessidade nutricional, tá? Então, no caso aqui, vamos começar a desmembrar aqui essa questão da mantença, né? A mantença, também chamada de metabolismo basal, né, significa a quantidade de energia necessária para a manutenção de um organismo sadio, acordado, em estado pós-absortivo e em ambiente termoneutro. Então, essas seriam as condições mínimas consideradas para a mensuração do que a gente chama de gasto mínimo de energia para a manutenção das funções vitais de um organismo. A este conceito, a esta condição mínima, determina-se o gasto, né, a demanda de energia para a manutenção deste metabolismo denominado de metabolismo basal ou básico, ou mínimo, né? Além destas atividades ou desta função metabólica básica, chamada aqui de mantença, então, o metabolismo basal, a gente tem as demandas de energia, proteína, cálcio, fósforo, né? Mas aqui a gente vai estar
usando como exemplo inicialmente a energia, o que eu chamei aqui por crescimento, aonde são representadas pelas funções de crescimento. Se for um indivíduo que ainda está em fase de crescimento, né, ou de acúmulo de tecidos de reserva, se for um indivíduo adulto ganhando peso, né, lactação, né, no caso de uma mulher lactante, ou gestação, ou simultaneamente essas coisas, né? Porque durante o período gestacional há ganhos de peso, né? Não é propriamente um crescimento, é um aumento de massa corporal no sentido de acúmulo de alguns tecidos corporais. A lactação pode ou não estar acontecendo, dependendo do histórico, né, essa pessoa, e gestação em curso. Né? Então, há situações metabólicas aonde o indivíduo pode incorporar mais de uma função, vamos dizer aqui, mais de um dreno, né, de nutrientes ou de alocação de nutrientes no metabolismo, o que vai incrementar, então, esta exigência nutricional. E, além disso, a função trabalho, né, que seria o nível de atividade que o indivíduo desempenha. Por que eu estou colocando isso dessa forma aqui para vocês? Porque nós vamos voltar lá na apostila e lá eu vou usar a nomenclatura oficial da referência bibliográfica a qual eu consultei para a elaboração da apostila, e alguns aspectos serão adaptados ali. Eu vou me referir sempre a metabolismo basal, ou vou me referir à atividade física, às vezes aos dois componentes considerados simultaneamente, e aí fica mais fácil, então, a compreensão de quais níveis de necessidade nutricional ou de exigência nutricional eu estou me referindo, né? Cabe salientar aqui que quando a gente quantifica estas exigências, a gente está fazendo uma quantificação da demanda energética ou da demanda do nutriente gasto ou incorporado nessa atividade. Portanto, a gente está falando de demanda líquida, né? Exigência líquida nutricional. E quando a gente for transformar estas exigências nutricionais, que são demandas líquidas, né, em dieta, a gente precisa considerar a eficiência com que os alimentos são convertidos até aquele nível do metabolismo, né? Tá bom? Então vamos dar sequência aqui. Uma observação que eu coloquei aqui: as exigências são determinadas para cada nutriente, né? Então a gente vai tratar de exigências de energia, exigências de proteína aqui na videoaula, mas também a quantificação dessas exigências nutricionais é feita para todos os nutrientes, né? E ela é realizada por modelagem matemática da demanda de cada um dos nutrientes de forma independente, né? E a gente vai ver que existe um efeito marcante, o que divide grupos, né, as necessidades das pessoas em função de sexo, de idade, né, que é o momento da vida em que essa necessidade nutricional é aferida, e até, de certa forma, não é muito recorrente, mas no tipo de dieta, basicamente aqui, seria na densidade energética, quanto de energia uma dieta tem e quanto que ela imprime de desempenho, né? Isso é muito marcante na nutrição animal e menos expressiva aqui na nutrição humana. Ok? Então, vamos dar sequência aqui, já já a gente volta para esta tela, tá? Vamos voltar aqui, aumentar um pouquinho. Então, as necessidades nutricionais, elas devem ser determinadas e modeladas para cada um dos nutrientes que fazem parte do metabolismo humano, seja ele da estrutura física ou seja ele da
dos aspectos fisiológicos, né? De secreção, de acúmulo de tecido, de gestação e assim por diante. Para efeito didático, estudaremos alguns procedimentos para a determinação dessas necessidades nutricionais. Então, a gente vai tratar aqui de energia e proteína em seres humanos. Porém, eu vou fazer algumas comparações aqui com animais para que a gente possa ter a dimensão do quanto o nosso nível metabólico representa em comparação às demais espécies, né? Até porque, uma vez que vocês, na engenharia de alimentos, trabalharão dentro das cadeias do agronegócio, vão lidar com produtores agrícolas e pecuários e devem entender que os animais têm demandas expressivas, né? E que elas são muito maiores do que aquilo que a gente está acostumado a perceber do ponto de vista da nutrição humana. Tá? A finalidade destas demonstrações aqui, então, num curso de nutrição básica, não permite uma abordagem plena, né? E uma aplicação de tudo isso em termos de quantificação e modulação de dietas, mas ela serve como um primeiro referencial para a compreensão deste assunto, ok? Então vamos lá. Inicialmente será realizada uma abordagem nutricional a partir de modelos matemáticos para a determinação quantitativa das necessidades energéticas e proteicas. Então eu gostaria de chamar a atenção que estudar nutrição é aplicar a matemática aos fenômenos fisiológicos e biológicos que ocorrem no corpo humano. A gente usa a matemática como uma ferramenta de interpretação e descrição dos processos fisiológicos, né, e nutricionais que ocorrem no organismo humano. E o uso da matemática aqui nos permite formular modelos e postular e controlar estas variáveis a ponto de prever situações produtivas, no caso dos animais, né, da nutrição animal, e prever situações de atendimento dessas necessidades nutricionais humanas. Então, é impossível fazer ou aplicar uma nutrição estritamente qualitativa, né? Sempre vai haver um fundo quantitativo em termos de energia, proteína, e aí, uma vez definido esses grandes nutrientes, né, na participação dietética, aí começa-se a trabalhar as questões de qualidade que a gente vai discutir durante todo o nosso curso, tá? Então, para tanto, as fontes que foram utilizadas aqui é o National Center for Health Statistics, Food and Nutrition Technical Report, da FAO, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e o livro do Krause, Food and Nutrition Therapy, Dietary Reference Intake, né, as DRIs, né, são utilizadas na compilação deste material. Então, inicialmente, como eu falei lá atrás, o ciclo de vida, a fase com que o indivíduo está na curva de crescimento, naquela curva sigmoidal, né? Tratamos sobre o crescimento corporal. Eu poderia até ver se eu faço um esboço de uma curva sigmoidal e apresento para vocês aqui no vídeo, embora o vídeo nesta gravação esteja pequeno. Então, basicamente, uma curva sigmoidal seria assim. Crescimento, tempo. Então, nós teríamos, aqui eu vou fazer um jogo de trocar de tela para que eu veja a câmera.
Estou mostrando aqui para vocês. Tem aqui uma curva sigmoidal, onde essa é uma curva para mamíferos, né? Então, ela tem um crescimento inicial lento, uma aceleração na fase do estirão do crescimento da adolescência, e depois uma fase de assíntota da maturidade. Então, aqui, como a gente tem ritmos e intensidades de crescimento diferentes ao longo da vida, é que em todas as espécies animais, a gente trabalha dividindo a fase, né? O indivíduo por fases de crescimento. Então, a literatura que eu citei aqui em cima, ela vem e divide lá crianças até 1 ano de idade, 12 meses, né? Então, essas crianças ainda não estão andando, né? São bebês ainda, né? Então, neste caso, a literatura, ela calcula o que a gente chama de Total Energy Expenditure. Eu traduzi aqui como demanda total de energia, né? Mantive a sigla original da bibliografia, né? E esta equação, essa regressão matemática, né? Se você observar isso aqui, poderia ser definido como y é igual a mais bx, onde x é a variável independente, é o peso do indivíduo, né? Que vai determinar ou ser utilizado como variável preditora da demanda energética total aqui desta criança, né? Deste bebê. Então, esta equação ela foi desenvolvida, né, em modelos britânicos e, portanto, ela vem com a unidade em megajoule por dia. E se você quiser converter este resultado, então o peso está em quilos, este resultado para megacaloria por dia, basta dividir o resultado desta equação por 4,184. Então, vocês vão ver aqui embaixo, uma caloria é igual a 4,184 joules, né? Uma quilocaloria, essa caloria é com C minúsculo, tá, pessoal? Uma quilocaloria seria a caloria com C maiúsculo, né? É igual a 4,184 quilojoules, né? Ou 1 megacal é igual a 4,184 megajoules, né? Então, seria possível fazer esta conversão para a unidade energética aqui, tá? Então, vejam bem, dentro deste componente, a exigência de energia diária seria o quê? O que a gente está chamando de TE, que seria a demanda total de energia, mais a retenção de energia no ganho de peso, ou seja, o crescimento da criança, né? Então, dentro do TEE, demanda total de energia, estão computados aqui o que a gente vai chamar de metabolismo basal, mais as atividades naturais de uma criança dessa idade, né? Como ela ainda não anda, não tem atividades de trabalho extras, né? Isso não foi desvinculado dessa medida. Então, a medida que tem que ser somada aqui é apenas o quanto de energia vai ser incorporada ou é demandada em função do crescimento desta criança. Então, a demanda total de energia é fortemente influenciada pelas variáveis gênero, né, se é menino, se é menina, a idade, peso, altura, né, sendo as 3 últimas boas preditoras do TE, que seria idade, peso e altura, né, com vantagem sobre o peso corporal. Se eu poderia, né, se eu tivesse um modelo matemático multivariado que usasse além do peso, né, idade e altura, talvez eu tivesse uma melhoria no ajuste, né, da estimativa dessa exigência. Mas, do ponto de vista estatístico e matemático, o melhor modelo é aquele que é o mais simples. É aquele que, com menor número de variáveis, capta maior intensidade do efeito.
e, portanto, foi postulado o uso apenas do peso nesta regressão matemática aqui. Tá? Então, o crescimento que eu me refiro aqui, né, o aumento da massa corporal, é o melhor indicador de que as necessidades nutricionais estão atendidas. Então, esse é um primeiro fato que tem que ser observado. Criança que está ganhando peso significa que ela está tendo normalmente as suas necessidades nutricionais atendidas. Há situações em que o aumento de peso ocorre de uma forma não satisfatória quando você tem uma dieta, por exemplo, muito calórica, uma criança, e ela começa a ter aumento de peso com acúmulo de tecido gorduroso. Então, talvez esse não seja a melhor forma de se crescer, né? Então, uma deficiência de proteína nessa fase, né? Um excesso de calorias nessa fase poderia alterar a composição de um crescimento, né? A composição corporal de um crescimento que era esperado ter uma massa muscular maior, né? Mas, regra geral, criança que ganha peso significa que ela está tendo as suas demandas atendidas. Porém, o aumento da massa corporal não deve ser avaliado de forma isolada. É o que eu estou comentando aqui. Outras medidas corporais do indivíduo, antropométricas aqui, como a altura, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento das habilidades neurofisiológicas e motoras, né? Que a gente chama de psicomotor, né? A composição tecidual do organismo, quanto de proteína e gordura estão sendo depositados no organismo, também são indicadores da integridade de saúde, né? E da qualidade nutricional no crescimento de uma criança. Tá? Então, o ganho de peso em gramas por dia não é o único determinante. A gente precisa entender desse aumento de peso, quanto ocorre como gordura, proteína, se as demais habilidades neurofisiológicas motoras estão desenvolvendo, se a criança está tendo um crescimento em altura, né? E aí vocês vão recordar, para aqueles que têm irmãos pequenos, ou aqueles que já são mães e pais, né? Então vocês vão ver que tem uma curvinha de crescimento lá na carteirinha de vacinação da criança, e que geralmente as consultas com os pediatras, esses parâmetros de peso e altura são plotados dentro de uma curva de crescimento que tem esse comportamento sigmoidal, para que você acompanhe, então, se o desenvolvimento desse indivíduo está acontecendo dentro da sua normalidade, né? Então, vamos avançar aqui. Então, a densidade energética dos tecidos corporais. Então, quando eu falo densidade energética, eu me refiro à quantidade de energia que você tem por unidade de massa. Tá? Então, aqui falando, se eu estou falando de tecidos corporais, naturalmente eu vou falar de gordura e proteína, né? Não vou falar de carboidrato aqui, porque a quantidade de carboidrato corporal ela chega a ser quase que insignificante, né? Só o glicogênio que a gente tem nas células, né? Então, a proteína, ela tem 5,64 megacalorias por quilo ou quilocalorias por grama, tá? E convertendo para megajoule dá 23,6. Enquanto a gordura, ela é muito mais energética, dá 9,25 megacal por quilo ou quilocalorias por grama, tá? E aqui em megajoule por dia é só multiplicar isso por 4,184 e isso por 4,184. Então, aqui seriam as densidades energéticas, ou seja, se eu souber quanto de gordura e proteína determinado organismo aumenta, cresce, eu consigo quantificar esta demanda líquida de energia fixada na forma desses tecidos, tá? Então, a composição corporal dos indivíduos se altera com o crescimento e com o avançar da idade, né? Se não fosse assim, não estariam
muitos de vocês preocupados aí com o aumento do peso e com o aumento da quantidade de gordura corporal nessa fase da vida, né? Sendo os fatores importantes para sua determinação ou condicionantes, o sexo, a idade e a dieta. Então aqui o gênero, né, o sexo, vamos falar aqui de sexo masculino e feminino, que define o padrão hormonal que é majoritário do organismo, vai definir a intensidade com que você vai ter uma multiplicação dos tecidos musculares, né? Aumento de musculatura e aumento de tecidos gordurosos, né? Então, as mulheres normalmente têm uma constituição corporal com mais gordura do que os homens, né? A idade também influencia, né? Jovens tendem a ter uma constituição corporal com teor de gordura menos expressiva do que indivíduos na idade adulta, né? E a quantidade de energia da dieta também influencia o tipo de tecido que é depositado durante esse crescimento. Dietas muito ricas em energia, então dietas com a participação muito grande de gordura, tendem a desenvolver um crescimento com um teor de gordura maior, tá? Agora, essa dieta pode ser muito rica em energia, mas não como gordura, mas como carboidrato. O excesso de carboidrato levaria também a um incremento da quantidade de gordura corporal. Basicamente, aqui eu estou falando da densidade energética da dieta, tá? Para efeito prático desta aula, né, a partir das tabelas 3.1 e 3.2 do livro da FAO aqui, né, foram determinadas equações de regressão para estimar o ganho de peso de crianças até 12 meses. Então, muitos de nós aqui, nós não somos pediatras, né? Mas qual seria o ganho de peso esperado para meninos e meninas nessa fase da vida? Então, eu peguei lá dentro da bibliografia a tabela referencial e ajustei uma equação de regressão nesta tabela que pudesse retornar para a gente uma grandeza, em termos de gramas por dia, do ganho de peso de meninos e meninas. Ok? Então, para que a gente pudesse, além, conhecendo o peso da criança, estimar qual seria um ganho, um crescimento, um ganho de peso esperado e estimar essas necessidades, ou a necessidade total de energia. Ok? Então, depois aqui é só substituir o peso em quilogramas, tá? Então, aqui o peso está ao quadrado e aqui o peso, tá? Aqui a gente tem uma equação quadrática aqui, tá? Na regressão. Bom, o metabolismo basal, então, para retomar aqui, quem está vendo isso pela primeira vez, né? Eu vim aqui, ó. Falei que a exigência nutricional é mantença, mais crescimento, mais quantidade de trabalho, né? E que a mantença, por sua vez, é denominada como metabolismo basal. Portanto, o metabolismo basal, ou basal metabolism rate, né, que é assim que aparece lá na bibliografia, em inglês, varia muito em função da idade e depende também da proporção de tecido muscular e adiposo no indivíduo. Quanto mais tecido muscular o organismo tem, mais intenso é o seu metabolismo. Células musculares têm taxas metabólicas maiores do que células de gordura, né? Portanto, o metabolismo basal depende da constituição corporal do indivíduo, né? Um índice de massa corporal, muitos já devem conhecer esse índice, né? Ele não reflete por si só a composição tecidual do organismo. Ele vai ser uma estimativa, né, uma primeira estimativa, tentando alocar indivíduos dentro de determinados biotipos. Tá? Serve apenas como um indicativo quantitativo
do status energético do organismo. Então, existe sim uma tendência que quanto maior o índice de massa corporal, maior a quantidade de gordura corporal. Agora, pode acontecer de indivíduos que têm uma atividade física muito peculiar para o desenvolvimento de massa muscular, tem um índice de massa corporal elevado, mas a sua constituição corporal é majoritariamente musculosa, como seria no caso dos halterofilistas, né? Agora, na média da população, na média das situações de trabalho, de constituição que se observa na população, o aumento do índice de massa corporal estaria relacionado com um aumento da quantidade de reservas energéticas corporais, o que a gente poderia denominar como gordura corporal. Assim, não é utilizado como preditor das demandas energéticas de humanos, tá? Então, o índice não é, e aí eu vou fazer algumas considerações aqui para vocês entenderem depois por que eu estou falando disso, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Vou mostrar aqui um esquema. Então, vamos lá. O índice de massa corporal, pessoal. O índice de massa corporal, ele é calculado como a massa corporal de um indivíduo, em quilos, dividido pela sua altura, né, ao quadrado. Tá? A altura aqui em metros, tá? Ao quadrado. Então, da onde vem isso? Da onde vem essa busca, né? Então, vamos imaginar aqui que a gente tenha um indivíduo aqui com uma determinada altura. Então, a gente vai desenhar aqui um quadrado que tem o lado exatamente do tamanho da altura do indivíduo. Então, a altura é igual ao lado do quadrado. Se eu quisesse saber qual seria a densidade corporal desse indivíduo, quer dizer, quantos quilos ele tem por metro quadrado, seria muito mais complicado e difícil eu mensurar essa superfície de pele, né, corporal dessa pessoa em metros quadrados. Então, postulou-se aqui que você pegasse a altura do indivíduo e elevasse ao quadrado, quer dizer, você calcularia uma área de um quadrado correspondente à altura do indivíduo. Então, se eu pegar a massa dele e dividir por esta área, né, o que eu vou ter? Eu vou ter quantos quilogramas de massa eu tenho por metro quadrado. Então, o IMC, no fundo, reflete para a gente esta densidade de massa por metro quadrado. Então, quanto mais massa eu tenho para um mesmo metro quadrado, eu me torno um indivíduo mais denso, né? Então, esta seria uma tentativa, uma estimativa, né, de uma densidade corporal por metro quadrado aqui. Então, o IMC teria esta unidade. Ele, na verdade, ele não tem unidade, mas como ele é calculado com estas variáveis, a unidade dele seria essa, né? Então, a gente diria que ele é adimensional. Então, aqui eu vou dar um pulo aqui dentro da apostila para mostrar essa questão do IMC. Então, aqui, ó, como indicador, o IMC pode ser interpretado da seguinte forma. Então, indivíduos entre 18,5 e 24,5, quer dizer, quem estiver dentro dessa faixa, a média seria 21, né? Tem uma ingestão de energia adequada, uma prevenção de doenças crônicas. Então, aqui você estaria com um biotipo, com uma proporção de músculo-gordura mais dentro da normalidade, né? Agora, há indivíduos, né, principalmente forem indivíduos jovens, né, com um índice de massa corporal inferior a 18,5, onde você já começa a ter um indicativo de que há pouca massa corporal para a altura, mas isso também vai do biotipo da pessoa, da família, né? Se é uma família com pessoas mais magras e altas, né?
e também indivíduos aqui com 24, acima de 24,5, onde a gente já começa a ter um limite superior, sugerindo um certo sobrepeso. Então, o que se prega, na verdade, é que você mensure sua massa corporal, você se pesa, né? Eu vou usar a palavra peso aqui, no sentido comum do termo, né? Não do sentido da física, né? No sentido de massa corporal, e você divide aí por sua altura ao quadrado, e aí você vai acompanhando isso ao longo do tempo. Se o teu IMC começa a deslocar daqui do 21 indo para o 24, ou passa, significa que você está numa ascendente ou numa crescente de acúmulo de tecidos corporais, e normalmente esses tecidos corporais que estão sendo acumulados são ou é composto por gordura, a não ser que você esteja numa dieta específica e num treinamento específico para aumento de musculatura, né? Agora, se você vai acompanhando o seu IMC e ele vai caindo com o tempo, significa que você está num consumo de energia abaixo do necessário e, portanto, está perdendo peso, né? Se a gente considerar que você está fazendo isso na fase já adulta, onde a sua altura ela não vai mudar mais, né? Ou se mudar muito pouco, então você estaria tendo uma alteração de massa corporal e, nesse caso, perdendo peso. E aí precisa investigar quais são as causas, né, dessa mudança aqui, ok? Então, o índice de massa corporal nasce desta necessidade, aqui, né? O que representaria aqui uma densidade por área, ok? Então, acho que todo mundo entendeu aqui essa parte. Então, seria muito difícil, mas não impossível, e a ciência da nutrição animal, ela faz isso, né? Mensurar a superfície corporal em metros quadrados do que estimar um lado, né? Um quadrado hipotético que tivesse um lado com a minha altura para eu estimar uma determinada área e fazer essa conta, tá? Então, na nutrição animal, a gente trabalha mensurando efetivamente ou usando modelos matemáticos para a estimativa dessa superfície corporal, né? Ou do efeito que ela tem, ok? E aí a gente chega na questão de, bom, mas como é que é a relação entre função, entre massa corporal e produção de calor? Então a gente vai precisar entender este processo aqui. Vamos voltar aqui para o texto e ver se tem uma chamada aqui que nos remete a esse conteúdo. Então vamos lá. Energeticamente, as necessidades nutricionais basais, ou metabolismo basal, que está aqui em cima, têm sido determinadas para os animais a partir de seu tamanho metabólico. Olha que informação. Então, esta informação apareceu aqui no texto, né? E como a gente não está aqui num momento síncrono, talvez muitos vão se perguntar, pô, mas da onde vem isso, né? Então, vamos lá. A massa corporal, vamos pensar um pouquinho na massa corporal e na sua relação com a produção de calor, tá? Então, eu vou pular aqui para baixo, depois eu volto aqui em cima. Então, nós vamos partir do seguinte princípio. Tem um livro, este livro aqui, ó, Bioenergética, aqui eu estou na página 405, queria mostrar a capa dele, mas deixa eu mostrar aqui Esse é o melhor livro, o livro de maior rigor científico que eu já vi, assim, fabuloso. Deixa eu mostrar aqui a capa dele. Aqui, Bioenergetic and Growth, né? Então, esse é do Brode, né? Esse livro aqui é de 1945 e ele é fenomenal para a descrição de todos esses fenômenos ligados à bioenergética. Nutrição é a base de toda a nutrição
de tudo que se conhece no mundo, aplicado em agricultura, no caso de produção animal, e depois a nutrição humana veio disso aqui. Então, de coisas, de modelos, aquele todo com modelos matemáticos, né? Então, a partir aqui desse livro, eu pontuei aqui o que ele traz lá, que primeiro, a temperatura corporal, vamos assumir aqui, estamos falando de seres humanos têm temperatura corporal constante, né? Somos homeotérmicos, então isso significa que a nossa produção de calor é igual à nossa perda de calor para o ambiente, ok? Quando isso não acontece, a gente começa a sentir frio, aí a gente começa a interferir nesta troca de calor, colocando um casaco, por exemplo, né? Mas, se a nossa temperatura corporal é constante, significa que a produção e a perda de calor são iguais, né? Se não o fosse, né, essa temperatura não seria constante. Bom, a perda de calor, ela é proporcional à superfície corporal. Então, para você entender isso aqui, vamos pensar da seguinte forma. Pensa numa barra de gelo de 5 quilos. Essa barra de gelo, ela troca calor com o ambiente e ela vai demorar um certo tempo para derreter, né? Agora, se você pegar um martelo e quebrar essa barra de gelo em vários pedaços menores, essa barra de gelo ela vai derreter muito mais rápido. Por quê? Porque você diminuiu o tamanho dos pedaços, né? E você aumentou a superfície de contato com o ar. Então, a superfície que está trocando calor com o ambiente aumentou, né? Então, a superfície corporal, né? A perda de calor de um organismo é proporcional a quantos metros quadrados de superfície corporal esse indivíduo, esse animal tem com o ambiente. Não é isso? Então, vamos lá. A produção de calor, ela é proporcional ao consumo de oxigênio, porque a gente gera calor a partir da oxidação da matéria orgânica. Então, o consumo de oxigênio, que pode e é medido em experimentos de nutrição, dentro de câmaras hiperbáricas, né? Onde tem pressão controlada, composição de gases controlados, exatamente para medir isso aqui, né? Então, a gente consegue estimar a produção de calor a partir do consumo de oxigênio. Quanto mais oxigênio é consumido, mais calor é produzido, né? Por isso que quando você corre, você aumenta a temperatura corporal por atividade muscular intensa, mas também por aumento do consumo de oxigênio para gerar mais ATP, mais energia para atender às suas necessidades, nesse caso, está correndo de trabalho, né? E a produção, então, de calor e a perda de calor são proporcionais à superfície corporal. E se o calor, a produção de calor, está relacionada ao consumo de oxigênio, a gente pode dizer que o consumo de oxigênio também está relacionado à superfície corporal, né? Então, esta linha de raciocínio nos leva a buscar e levou os cientistas a buscarem uma relação matemática que pudesse representar a demanda, a troca de calor corporal, né, com a produção, quer dizer, a produção de calor corporal igualando a perda de calor, que é para você ter uma temperatura constante, com a superfície corporal dos seres vivos, né? Então, a proporção do consumo de oxigênio e superfície corporal podem ser relacionadas. Então, vamos entrar aqui neste slide aqui. Então, a gente vai entrar num conceito chamado de peso metabólico, tá? O peso metabólico seria a proporção da massa corporal que está mais relacionada com a produção de calor corporal para manter essa troca em equilíbrio, produção e perda de calor.
E isso tem a ver com a superfície corporal. Nesta fotografia aqui do livro do Brody, né, você está vendo o cientista fazendo uma mensuração da superfície corporal dessa vaca. Essa aqui é uma vaca holandesa, né? Então está aqui, the Surface Integrator in Action, né? Então a integração, a medição da integração dessa superfície corporal aqui, né? Então vamos olhar aqui para o gráfico abaixo. Esse gráfico de baixo, ele traz aqui a superfície corporal e o peso corporal. Então, a relação entre o aumento de peso e o aumento da superfície corporal, ela não é uma relação linear. Então, presta atenção. Quando a gente pega no Word ou no Excel e você cola uma figura lá, e se você for com o mouse no cantinho da figura, aí ele fica um X, você aumenta, arrasta, né? Você clica com o mouse, aumenta e diminui a figura. Ela aumenta e diminui nas duas proporções de altura e largura, simultaneamente. Agora, quando um indivíduo cresce, a superfície corporal, ela cresce ao quadrado. Está falando de metros quadrados de superfície corporal. Agora, a massa corporal, ela cresce ao cubo, porque ela cresce em volume. Ela tem altura, largura e profundidade. Então, você tem, quando o indivíduo cresce, um aumento da massa em volume e um aumento da superfície em área, né? Uma aumenta ao quadrado, outra aumenta ao cubo. E esta relação, por não ser linear, ela começou a ser investigada para diferentes espécies animais. Então, aqui estão vendo, ó, canários, coelhos, patos, gatos, aqui, humanos, pôneis, gado de corte, né? Gado leiteiro, cavalos, elefantes, e isso começou a ser estudado. Quanto seria o gasto calórico por quilograma de peso, né, para cada uma dessas espécies e correlacionar isso com um tamanho que foi denominado de tamanho basal, né? As referências da literatura, elas concluíram, chegaram num expoente, né, embora isso varie um pouco entre espécies, de uma potência onde você pega a massa corporal, o peso, você sobe na balança, pega o seu peso e eleva a um expoente, aqui está 0,734, né? Depois aqui ele fala de um expoente de 0,73, mas outro autor chegou a 0,73 ou 76, então a gente teria a potência de 0,75, eu vou voltar aqui, vamos voltar aqui para cima, onde eu estava, ela está aqui. Então, o peso metabólico, essa massa corporal, né, que guarda a relação direta com a demanda energética, com a troca de calor, seria a sua massa corporal elevada a 0,75, e esta seria a potência média aplicada a todas as espécies. Então, o que isso significa? Significa que isso é chamado de peso metabólico. Significa que representa a massa corporal que se correlaciona com a perda calórica corporal. Ou seja, seria a quantidade de tecido que gera calor suficiente para equilibrar a tua temperatura com a perda de calor. Então, é a massa corporal que gera calor para equilibrar com a perda, né? A massa que gera calor compatível com a perda energética. Então, todos os fenômenos que ocorrem no organismo humano ou no organismo animal, do ponto de vista do metabolismo, eles podem ser melhor entendidos, melhor interpretados, se a gente pensar no indivíduo do ponto de vista do seu peso metabólico. Porque
é esta dimensão que tem a melhor correlação com a dinâmica fisiológica e aqui majoritariamente representada pela termorregulação, né, pela produção de calor e perda de calor, ok? Então, o peso metabólico seria o tamanho corporal que a gente poderia considerar para estimar a nossa necessidade de energia para o metabolismo basal. Então, nesse aspecto aqui, esse gráfico ele traz mensurações, esse 70,5 seria as quilocalorias por quilo de peso metabólico que este animal gastou, aqui no caso um cachorro, né, para o seu metabolismo basal. Né? Então, a gente teria medidas diferentes aqui, né, nesta intensidade do metabolismo basal, o que nós vamos entender mais à frente nessa apostila aqui. Então, quando eu falo que energeticamente as necessidades nutricionais basais têm sido determinadas para os animais usando o seu peso metabólico, isso se dá em função de que é esta massa elevada a 0,75 a dimensão corporal que melhor se correlaciona com o gasto energético. Ok? Então, a expressão matemática é fruto de uma vasta regressão entre massa corporal e troca térmica com o ambiente. Sabe-se que, de forma física, exerce bastante influência na superfície corporal, quer dizer, você tem o formato do indivíduo tem a ver com o ambiente. Né? Então, se você pensar no urso polar, o urso polar ele tem braços curtos, pernas curtas, orelhas curtas, cabeça pequena, e ele tende a ser mais compacto, para trocar menos calor com o ambiente. Ele está num ambiente extremamente frio. Aí você vai para a floresta tropical, você tem um macaco-aranha. O macaco-aranha tem perna comprida, pé comprido, dedo comprido, orelha comprida, braço comprido, a barriguinha desse tamanho, pequenininha, porque ele precisa aumentar a superfície corporal para trocar calor com o ambiente. Então, esta potência ligada a extremos, né, talvez não se aplique, aí você teria que estudar uma potência que se ajusta a cada uma dessas espécies específicas, né? A gente usa para gado leiteiro 0,67, né? Mas o 0,75 é uma potência considerada que aproxima muito bem todas as situações, né? Principalmente dos mamíferos, né? Falando dos mamíferos aqui. Tá? Animais que têm temperatura termoneutra, ok? Então, por isso, o peso metabólico é muito utilizado na nutrição animal para predizer. É a variável preditora do metabolismo basal em diferentes espécies. Tá? Então, no caso da nutrição humana, vamos prestar bastante atenção aqui. No caso da nutrição humana, as determinações do metabolismo basal, ou mesmo da demanda energética diária, que seria o metabolismo basal mais o acréscimo de atividade, né, é realizado sem a determinação do peso metabólico. Então, o peso metabólico não é utilizado como variável preditora para a quantificação da determinação das exigências energéticas humanas. Tá? Tal procedimento não compromete a sua eficiência, porque os ajustes que foram feitos em cima da massa corporal, sem a transformação em peso metabólico. Tá? Então, é importante descrever também que a determinação do metabolismo basal nos humanos pode ser realizada a partir de equações que utilizam o peso corporal como variável ou por expressões multivariadas que, além do peso corporal, utilizariam a altura, né? Outra variável preditora, idade, né? Bom, pode-se considerar que a expressão multivariada pode captar com melhor eficiência efeitos da massa corporal, idade do indivíduo e conformação, altura. Porém, por ser um modelo multivariado, não o classifica como melhor. Ou seja,
na modelagem é princípio matemático que o melhor modelo é aquele que usa o menor número de variáveis para explicar a maior parte do efeito. Então, se eu tenho 95, 98% do efeito captado pela variável preditora massa corporal, para que eu vou usar a idade e a altura? Então, vai depender da situação ou do modelo ajustado, né? E isso aí, o tratamento estatístico dentro dos experimentos vai mostrar se você deve ou não considerar mais de uma variável como variável preditora da energia, ok? Então, vamos lá. Então, vocês verão em sala de aula aqui, nas gravações ou até na aula síncrona, né, que poderemos expressar as estimativas do metabolismo basal a partir de diferentes formas, né? Então, para efeito de comparação, poderíamos expressar o cálculo do metabolismo basal dos humanos, dos bovinos e dos ovinos com base no peso metabólico. Então, eu peguei lá na literatura da FAO as recomendações, calculei a demanda nutricional lá, o metabolismo basal humano em megacalorias por dia. E depois eu fiz uma regressão para peso metabólico para poder ajustar qual seria em megacalorias por dia o gasto que um ser humano tem por quilo de peso metabólico. E eu queria comparar isso com um bovino, com um carneiro, por exemplo. Então a gente teria aqui, ó, o nosso metabolismo basal médio estaria em torno de 69 quilocalorias por dia, ou 0,069 megacalorias por dia, tá? Para cada quilo de peso metabólico. Então, se você estivesse perguntando, e qual seria o meu? Vou dar um exemplo aqui. Eu pegaria aqui 70 quilos, aí eu vou fazer elevado a 0,75 vezes 0,069. Então, eu teria 1.669 quilocalorias por dia de demanda líquida de energia de metabolismo basal, né? Daria 1,669 megacal ou vezes 1.669 quilocalorias por dia, né? Então, você poderia pegar seu peso, eleva a 0,75 e multiplica por 0,069. Se você usar a variável 0,069, a unidade é megacal. Se você multiplicar isso por 1.000, você vai ter quilocal, tá? E aqui em megajoule, né? Quanto seria essa medida em megajoule? Então, olhando para o metabolismo do ovino e do bovino, a gente vê que o metabolismo basal médio de um bovino por quilo de peso metabólico é superior ao nosso. E que de um ovino é um pouquinho inferior ao nosso, quase igual, né? Então, se eu quisesse entender o ritmo metabólico basal entre essas espécies, a gente poderia pensar desta forma aqui, ok? Então, o gasto energético corporal tem correlação direta com o metabolismo basal e é frequentemente expresso como um múltiplo deste, né? Por definição, o TEE, que é o gasto energético corporal de uma criança de 0 a 12 meses, lembra que a gente viu aqui, né? Onde o metabolismo basal e a atividade estão juntas, né? Ele representa a demanda energética num período de 24 horas, padrão, né? Envolvendo as atividades médias de um indivíduo. Compreende o metabolismo basal mais as atividades do indivíduo. Mas qual é esse indivíduo? É uma criança até 1 ano. Acima disso, a gente vai separar o que é metabolismo basal de atividade, porque a atividade começa a ser muito significativa, né? Então, quando a gente tratar das estimativas, ou quando a FAO trata das estimativas
de homens ou de mulheres, aqui está separado por sexo, tá? De 1 a 18 anos, vocês verão que a gente vai trabalhar com a estimativa de metabolismo basal e de atividade separado. E somando isso, a gente teria uma estimativa que se aproximaria ao TEE, ok? E essa equação de baixo aqui, do Harris e do Benedict, é uma equação que é utilizada de metabolismo basal para indivíduos acamados, tá? Então, em situações de indivíduos em hospitais, acamados, o nutricionista trabalharia aí com uma situação dessa aqui, onde a equação é multivariada. Ela usa peso, usa altura e usa idade, né? Nas duas de cima, a gente só tem o peso como variável preditora, ok? Então, a gente vai usar o TEE exclusivamente para criança até 1 ano, e para indivíduos acima de 1 ano, até 18 anos, a gente vai trabalhar com a estimativa da metabolismo basal. Esta equação aqui foi uma regressão que eu fiz a partir dos dados publicados aqui na tabela 4.2 desta bibliografia, né? Ao invés de você ficar consultando tabela, você tem a equação para digitar o peso e calcular o valor diretamente, ok? Então, a gente poderia fazer isso assim. E aqui para mulheres, né? De 1 a 18 anos, né? As equações. Ok? Então, vamos tratar agora aqui o seguinte. Então, vamos fazer aqui o ganho de peso corporal nesta fase, de 1 a 18 anos, é estimado considerando uma composição corporal de ganho como 10% de gordura e 20% de proteína. Okay? Então, isso é um padrão que é considerado dentro nessa bibliografia, né? E isso não tende a variar muito. Porque os restantes 70% do crescimento, né, é água, minerais e carboidratos, como glicogênio, que é muito pouco, né? Assim, a energia média depositada por ganho de peso é em 8,6 kJ por grama. Se você multiplicar isso 8,6 vezes 4,184, a gente vai ter 35,9 quilocalorias por grama. Não, desculpa aqui, peraí. 8,6 dividido por 4,180. A gente teria 2 quilocalorias por grama. Ganhando 60 gramas, 123 quilocalorias. Então, o ganho de peso humano, ele se você pegar a demanda de metabolismo basal humana e a demanda de energia do ganho de peso humano, o ganho de peso é muito pequeno perto dessa demanda do metabolismo basal. Então, no caso da nutrição humana, o metabolismo basal, ele é significativamente, ele é muito maior do que a demanda de crescimento. Tá? Agora, quando a gente fala da nutrição animal, aí já é o contrário. O metabolismo basal chega a ser 3 vezes menor que a demanda de produção de leite ou de crescimento. De crescimento, geralmente, ela é 1,5 vezes a 2 vezes menor, né? Para bovinos, para ovinos. Então, a demanda energética animal é altíssima do ponto de vista de produção, porque são animais que foram selecionados para alta intensidade produtiva, né? Que a gente não observa aqui. Então, uma observação importante, e que certamente há variação na composição do ganho entre homens e mulheres, principalmente entre as faixas etárias. Então, é lógico que homens e mulheres ganham proporção de gordura e músculo diferenciados. Mas esta variação impactaria muito pouco aqui, segundo o que a literatura diz, né? Então, as características mais importantes se considerar aqui é que, nesse aspecto, o ganho de peso, a população humana difere bastante dos animais, né, explorados zootecnicamente, né, como ruminantes e outros mamíferos e aves.
Então, para os animais, as necessidades nutricionais de ganho de peso chegam a representar até 50% ou mais das necessidades energéticas totais, tá? O que não acontece nos seres humanos. Ok? Então, em resumo, a literatura FAO utiliza o Total Energy Expenditure, TE, traduzindo gasto energético total, como sendo a soma do metabolismo basal e do acréscimo de atividade. Sabemos que ainda falta ser somado a necessidade energética do ganho de peso, que corresponderia à retenção de energia de ganho, né, para chamarmos de necessidade energética total. Né? Assim, temos as seguintes expressões. Então, o TE significa metabolismo basal mais atividade. A necessidade energética total seria o metabolismo basal e atividade mais a retenção de energia no ganho de peso, que você teria que considerar o ganho de peso ainda. Tá? Então, as equações de predição de TE estimam as necessidades energéticas para um nível intermediário de atividade física. A partir destas equações, para se calcular uma atividade física intensa, deve ser multiplicado o resultado 1,15, ou seja, aumentar em 15% a estimativa. Uma outra opção seria utilizar opções de estimativa do metabolismo basal mesmo e multiplicar o resultado pelos valores que a FAO denomina por PAU, que seria o acréscimo de atividade. As situações especiais ocasionadas por diferentes patologias de nutrição não serão tratadas aqui no curso. Então, nós vamos, a partir desse momento, então, eu vou interromper essa videoaula e a gente vai dar sequência a partir das necessidades energéticas para adultos aqui, ok? E aí eu vou mostrar o efeito, então, do metabolismo basal e do acréscimo de atividade considerados separadamente. Ok? Até a próxima videoaula.